Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e o nosso coração foi convidado a voltar para a cena da crucificação, onde o nosso Redentor deu a vida por nós. E hoje também nós iniciamos uma nova série de reflexões para este mês de junho, onde nos 5 domingos deste mês de junho nós vamos refletir juntos sobre os ecos da cruz e o poder da redenção, o poder da obra de Cristo, através daquilo que Ele fez na cruz. E não será uma série em que a gente apenas vai se aprofundar no entendimento e na compreensão de um texto bíblico, faremos isso, mas sobretudo veremos, com a assistência do Espírito Santo, veremos como que de modo prático os ecos da cruz reverberam na nossa vida, moldam a nossa vida, estruturam a nossa vida. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6. Como eu disse no domingo passado, anunciando a respeito dessa série, nós vamos passar os 5 domingos desse mês de junho refletindo neste capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Será uma série então mais expositiva, onde nós vamos olhar dedicadamente para cada verso do que Paulo escreve aqui, encerrando essa carta, uma carta maravilhosa do Novo Testamento, e nós vamos encontrar nela esses ecos da cruz e como eles nos ensinam e nos modelam. Gálatas no capítulo 6, versículo 1, esse vai ser o nosso texto principal dessa manhã. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras do apóstolo Paulo: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Vamos ler outra vez? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o mesmo Espírito Santo que guiou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, o mesmo Espírito nos guie nessa manhã na reflexão da tua palavra, de modo que saiamos daqui desse lugar muito mais do que meramente bem informados, biblicamente, teologicamente, mas que saiamos daqui transformados pelo poder da tua obra santa e poderosa, que age em nós, que atua em nós. Eu te peço nessa manhã que todo aquele que foi trazido ao Senhor para este lugar, e todo aquele que de alguma forma está conectado através da transmissão online nesse culto, nesse momento, seja inundado pela tua graça, de modo que o Senhor reconcilie aquele que tem andado distante de ti, o Senhor edifique ainda mais aquele que tem caminhado em tua presença, e o Senhor encontre aquele que tem procurado vida e estabilidade em tantos lugares, enquanto só no Senhor isso é possível. Que seja amanhã então de transformação, de reconciliação, de edificação e de salvação, em nome de Jesus, amém. Imagine uma igreja. Talvez, quando eu peço para você imaginar uma igreja, a primeira imagem que vem na sua mente seja de um prédio. Mas eu não quero que você pense num prédio de igreja agora. Imagine uma igreja, um grupo de pessoas que reunidas constituem uma igreja, ok? Agora imagine essa igreja peculiar, marcada, fortemente marcada por divisões internas. É um povo muito dividido dentro daquela igreja. É uma igreja marcada por tensões de grupos. Grupos de interesses diferentes estão reunidos na mesma igreja e esses grupos rivalizam um com o outro, eles têm uma tensão um com o outro. Imagine que nessa igreja também há um espírito crítico que faz com que as pessoas tenham sempre julgamentos muito duros, muito pesados.
Nessa mesma igreja que você está imaginando junto comigo, existe um desfile de vaidade religiosa. Os crentes dali são muito vaidosos. Eles são muito convencidos de que possuem em suas próprias vidas muitos dons, muitas habilidades espirituais. Eles conhecem a Deus de um modo assim muito singular, sabe? Ninguém conhece tanto Deus quanto eles conhecem, e isso os envaidece espiritualmente. Imagine também que nesse contexto todo dessa igreja, marcada por divisões internas, grupos que rivalizam, muita vaidade religiosa, existe também uma disposição muito pequena em acolher quem tropeça. Se alguém falha, se alguém tropeça, se alguém cai, nessa igreja, essa pessoa não deveria esperar muitas mãos estendidas para colocá-lo de pé outra vez. É uma comunidade de pessoas que se acham superiores. E se acham superiores porque eles conseguem seguir determinadas regras que os outros não seguem. E como os outros não seguem, como os outros não oram como eles oram, como os outros não se vestem como eles se vestem, como os outros não são capazes de falar da Bíblia e da teologia como eles fazem, eles olham para estes outros de cima para baixo, como se inferiores fossem, com algum tom de desprezo. Imaginou essa igreja? Essa era a realidade que estava acontecendo na igreja que Paulo dirige essas palavras na carta aos Gálatas. Era exatamente assim o momento daquela igreja quando Paulo escreve essas palavras que nós estamos lendo. Essa igreja na Galácia, era o nome daquela região, uma província do Império Romano situada na Ásia Menor, onde hoje se localiza a Turquia, era marcada justamente por isso aqui: grupos, divisões, prepotência espiritual, vaidade religiosa. E qual é a resposta que Paulo dá para esse cenário? O que Paulo diz quando sabe que a igreja para a qual ele dirige essas palavras está manifestada dessa forma, vivendo desse jeito? Bem, a posição dele é simples, a posição dele é direta e a posição dele é profundamente contracultural. Ele está dizendo e ensinando, nas palavras que lemos hoje, que a cruz de Cristo não permite esse tipo de comportamento. Que é estranho que uma igreja que ergue a cruz, canta a cruz, diz que existe por causa da cruz, não perceba que a cruz não valida esse tipo de vivência enquanto comunidade de fé. A cruz não sustenta a arrogância espiritual. A cruz não incentiva o isolamento dos pecadores. A cruz não legitima a indiferença. Ao contrário. E Paulo fala muito isso na carta aos Gálatas, em especial nesse capítulo 6. A cruz redefine tudo. A cruz redefine a vida de uma pessoa, de dentro para fora. E nessa redefinição, essa redefinição começa pela forma como nós lidamos com as quedas e as fraquezas uns dos outros. Uma forma de que a cruz tem operado na vida de um crente ou na vida de uma igreja é a capacidade dele entender que por causa da cruz, a maneira como passa a lidar com as quedas e os fracassos dele próprio e dos outros é diferente. Irmãos, diz Paulo, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Eu não sei se você está familiarizado com a carta aos Gálatas. No domingo passado eu até falei que seria interessante se você conseguisse essa semana ler a carta, porque ela é linda, ela é gloriosa, ela é profunda naquilo que Paulo trata. Mas veja, não é curioso que depois de uma carta assim tão intensa, onde Paulo falou sobre os falsos evangelhos, e ele confronta então os falsos evangelhos, em que Paulo defende a justificação pela fé e não pelas obras, não pela obediência da lei. Uma carta em que Paulo fala tanto e reafirma a liberdade cristã,
que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós não podemos nos colocar debaixo novamente de um jugo de escravidão. Com tantos temas profundos, não é interessante que ele conclua a sua carta com algo tão prático, tão relacional e tão comunitário? Irmãos, se alguém de vocês for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Ao terminar sua carta, Paulo começa a mostrar, e isso vai aparecer aqui na tela para nós, Paulo começa a mostrar como a cruz não apenas nos salva, mas também transforma profundamente a maneira como nós vivemos juntos. E isso que a gente está conversando hoje, gente, é mais atual do que as notícias que vão sair no portal G1 amanhã de manhã. É tanto do nosso tempo e da nossa cultura que nós precisamos olhar atentamente para o que a Bíblia está nos ensinando aqui. A cruz não apenas nos salva, a cruz também transforma profundamente a maneira como nós vivemos juntos. E isso começa pela forma como nós tratamos quem caiu. Isso começa pela forma como nós tratamos quem tropeçou, quem falhou no caminho. E a cruz vai nos ensinar então que, em vez de desprezo, o que se espera de nós é restauração. Que em vez de dureza, mansidão. Em vez de arrogância espiritual, altivez. Aquele sentimento esquisito que muitas vezes nós gostamos de nutrir para proteger e mascarar a nós mesmos. Então, como não foi a nossa tentação que foi descoberta, como não foi o nosso tropeço que foi flagrado, foi o do outro, olhamos para a queda do outro com prepotência espiritual, como quem internamente diz: não. A cruz nos ensina que ao invés de arrogância espiritual, nós devemos expressar uma graça encarnada. E essa mensagem, ela não poderia, como eu disse, ser mais urgente para os nossos dias. Porque nós vivemos em dias de divisão. Nós vivemos num tempo de polarização, não é verdade? Nós vivemos num tempo de divisão ideológica, nós vivemos num tempo de divisão socioeconômica, nós vivemos num tempo de divisão política, nós vivemos num tempo de divisão religiosa. Nós estamos mergulhados numa cultura que transformou e considera os relacionamentos descartáveis. E nessa cultura de relacionamentos descartáveis, comunidades têm se tornado cada vez mais frágeis. A ideia de comunidade, de vínculo, de unidade, de aliança, tem se fragilizado cada vez mais. A empatia tem sido trocada pela aridez do mérito. Sabe? Aquela ideia, bom, ele está colhendo o que ele plantou. Isso aí é o resultado de suas escolhas. Cada um com os seus problemas. Não é assim que a gente vai estruturando a nossa vida? Se eu já tenho problema demais, demanda demais, aperto demais, eu não vou me ocupar do outro. Isso é a consequência das decisões dele, das tolices dele, dos erros dele. Mas se a cruz ainda ecoa em nós, ela precisa moldar também a maneira como nós tratamos uns aos outros. Especialmente, irmãos, porque é sobre isso que Paulo fala aqui, especialmente quando alguém tropeça. E hoje nós vamos ver então, ou refletir juntos então, sobre esse primeiro eco da cruz, que fala sobre essa restauração com graça. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, restaurando com graça. E vamos entender que isso é um chamado direto para quem deseja viver o Evangelho de forma prática. Sabe por quê? Essa restauração não é uma sugestão que a Bíblia nos dá, uma opção que você adota se quiser ou não. Nós vamos descobrir que essa restauração é o caminho natural de quem já foi restaurado por Jesus.
que quem experimentou graça, perdão e misericórdia da parte de Cristo e diz seguir a Cristo, não pode desejar oferecer para outro algo diferente do que Cristo ofereceu para ele. Paulo não está escrevendo então aqui, queridos, teorias espirituais. Não. Essas não são palavras de um teórico da religião. Paulo está falando sobre gente real, como você e como eu. Gente que falha, gente que tropeça, gente que se desvia. E a instrução do apóstolo aqui é clara e ao mesmo tempo é urgente. Ele diz: vocês que são espirituais, restaurem aquele que tropeçou, aquele que ficou caído, com mansidão. Então esse é o primeiro eco da cruz que nós vamos refletir nesse capítulo, é o único tópico da mensagem que nós vamos refletir hoje, e ele diz isso, que restaurar é uma responsabilidade espiritual. Não é uma opção, não é um chamado para alguns notáveis espirituais no meio da igreja, é um chamado para todo discípulo de Jesus, que é responsável espiritualmente. Paulo começa esse capítulo 6 como quem ainda está com o coração no que havia acabado de ensinar em Gálatas capítulo 5. E em Gálatas capítulo 5, se você leu ou está familiarizado com o texto, você sabe disso, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E fala sobre o tipo de vida que a gente vive quando somos guiados pelo Espírito de Deus. E ele se volta agora, no início do capítulo 6, aos irmãos. Não é assim que ele começa? Irmãos. E claro, é um termo carinhoso, mas é também uma expressão teologicamente importante. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está falando para as pessoas que são verdadeiramente da fé. E não a todas as pessoas de maneira indiscriminada. Veja, Paulo não está dirigindo essas palavras sequer a todas as pessoas que participavam dos cultos da igreja dos Gálatas. Ele está descrevendo aos irmãos que ele diz que são espirituais. No capítulo 5, verso 4, a gente percebe que nem todos os Gálatas andavam no Espírito. Paulo diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha, vocês que abandonaram o Evangelho e a graça que vem do Evangelho, vocês que estão achando que é pela obediência fiel à lei que vocês vão alcançar qualquer espécie de mérito espiritual ou a graça de Deus, vocês caíram da graça, vocês estão separados de Cristo. Mas agora Paulo dirige as suas palavras justamente àqueles que andam no Espírito, que é como ele encerra o capítulo 5. Quem anda no Espírito se volta para as coisas do Espírito, quem anda na carne satisfaz os desejos da carne. E aqui ele se volta para aqueles que andam no Espírito, ele chama essas pessoas de os espirituais. E ele propõe uma situação para eles: se alguém for surpreendido em algum pecado. A expressão que ele usa aqui no texto original carrega esse sentido mesmo assim de ser pego de surpresa, tanto por quem flagra o pecado, como por aquele que num momento de fraqueza tropeçou. A ideia de Paulo aqui é: se alguém for surpreendido, se alguém for pego de surpresa num pecado, tem hoje em dia nas redes sociais uns memezinhos que quando vai aparecer uma cena meio inusitada, que se você não prestar muita atenção, ela passa batida por você. Aí tem uma cena que aparece, é a cena de um filme, que aparece o Leonardo DiCaprio levantando da poltrona e dizendo assim: você já viu isso? Eu estou vendo muito internet, né? Tá. Mas é uma cena que ele faz assim, tipo, chamando a atenção, e aí o vídeo volta para mostrar o que aconteceu. A ideia do flagrante aqui, de ser surpreendido aqui em algum pecado, é semelhante a essa. Seja da pessoa que viu o outro tropeçar, ou daquele que num momento de fraqueza tropeça. Qual é a ideia aqui, gente? O que é importante? A ideia não é de uma rebeldia premeditada. O que Paulo está dizendo aqui quando fala de alguém surpreendido em algum pecado, num tropeço, não é falando de alguém que está aliançado com o pecado, não. É alguém que efetivamente teve uma queda acidental, um passo em falso.
A palavra grega para pecado aqui, inclusive, é paraptoma. E essa palavra se refere a um deslize, a um tropeço na caminhada. E isso é importante frisar, porque Paulo não está falando de gente que vive de modo deliberado no pecado, que já não se incomoda mais com o pecado, que tenta chamar de outro nome aquilo que a Bíblia chama de pecado. Paulo está falando de irmãos sinceros, que por causa do cansaço, da fraqueza, da pressão das circunstâncias, de uma extrema tentação surpreendente, caem, tropeçam. E quando isso acontece, o que é que se espera de quem é espiritual, de acordo com Paulo? Quando isso acontece, o que nós esperamos de alguém que se diz espiritual? Restauração. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem com mansidão. Isso mostra, queridos, para a gente que o objetivo dessa interação com quem tropeçou não é a exposição. O objetivo de disciplina espiritual não é a punição. O objetivo é cura, é restauração. E essa cura tem de ser feita com mansidão, porque mansidão é uma das virtudes do Espírito Santo. É um fruto do Espírito, como Paulo fala lá no capítulo 5. Junto com amor, com benignidade, com bondade, com domínio próprio, está mansidão, um fruto do Espírito. Então vocês que são espirituais, que manifestam o fruto do Espírito, ao perceberem que alguém tropeçou em sua jornada com o Senhor, porque são espirituais, restaurem essa pessoa com mansidão. Paulo mais uma vez está nos ensinando aqui, queridos, que espiritualidade não é demonstrada por conhecimento teológico. Você pode conhecer teologia demais e ter espiritualidade de menos. Espiritualidade não é demonstrada por dons exuberantes. Coisas místicas acontecem quando aquela pessoa fala, quando aquela pessoa ora. Então as pessoas pensam, nossa, ele é muito espiritual. Lembre-se das palavras de Jesus, dizendo que naquele último dia, muitos virão a ele dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e sinais. E qual será a resposta de Jesus? Apartem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. É errado a gente usar dons extraordinários como aferidor de verdadeira espiritualidade. De acordo com as palavras de Paulo, espiritualidade é demonstrada pela forma como nós lidamos com a dor dos outros, com a queda dos outros. Gente madura espiritualmente é gente que sabe restaurar, e sabe restaurar com amor. E deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui dá muito trabalho, tá? Muito trabalho. Não é rápido, não é simples e não é indolor. Mas tira você e eu de um mundo mágico das manhãs de domingo apenas. Porque sabe o que nós temos numa manhã de domingo como essa? Um encontro de santos notáveis. Todos nós, arrumados, perfumados, tantos com Bíblia na mão, todo mundo com uma pronta disposição de cantar, orar e ouvir por alguns minutos alguém falar sobre Deus. Só que existe uma vida que passa pelo domingo e entra na semana, que muitas vezes é marcada pela luta contra as tentações, pelo desafio de lutar contra uma aridez que se instalou no coração e não passa, que tem feito aquela pessoa tomar decisões das mais estúpidas para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. E aí, por vezes, irmãos amados podem notar e podem observar, mas ao invés de serem restauradores, se tornam omissos diante de tudo aquilo. Por quê? Porque há um preço alto a ser pago. Se envolver te compromete. Num tempo como o nosso, em que o erro das pessoas se torna combustível para o espetáculo do julgamento público, não é isso? Quando alguém erra,
isso logo se evidencia, isso logo vai para a mídia, ou isso ocupa a roda de conversa. A gente não tem a firmeza de procurar o outro para conversar com ele quando percebemos algo estranho ou equivocado, em busca de restaurá-lo, mas nós levamos o outro, seu nome e a sua história, para uma roda de conversa que ele não está. Seja nas redes sociais, espetáculo do julgamento. O apóstolo Paulo nos chama a algo profundamente contracultural aqui. Ele convida a nós para que encarnemos a ética da cruz. Ética é comportamento. Ele está pedindo de nós que nos comportemos à luz do efeito, dos ecos da cruz na nossa vida. Ele não fala aqui de maneira vaga, de maneira idealista, mas ele aponta um caminho concreto para os que são espirituais, ou seja, os que vivem sob o domínio do Espírito e que têm as suas ações moldadas pelo Evangelho de Jesus. A cruz, queridos, afinal, ela não é e nunca foi símbolo de acusação. A cruz é símbolo de quê? A cruz é símbolo de restauração, não é? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Não é isso que a gente canta há séculos? Foi ali que nós, quando estávamos espiritualmente arruinados, fomos alcançados. Foi ali na cruz que nós fomos restaurados, e não fomos restaurados com frieza, não fomos restaurados com indiferença, mas fomos restaurados com misericórdia, por um Deus absolutamente compassivo. Nós não fomos levantados por alguém que nos olhou de cima, com ar de superioridade. Nós fomos erguidos, queridos, por um Salvador que se fez servo, que nos viu no chão e veio ao chão nos encontrar. Veio ao chão para nos restaurar. A restauração operada por Jesus não veio como condenação. Ele sofreu a condenação. Mas a restauração que ele trouxe veio como cura. Ele não virou-se para você ou para mim em tempo algum e disse: eu te avisei, não é? E tememos então o tom de sua voz ao ouvir essas palavras. Não, o que ele disse? O que ele disse quando esteve entre os homens, o que ele disse, o Evangelho registra. Como Lucas no capítulo 19, verso 10, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não nos expôs, ele nos acolheu. E agora, esse mesmo Espírito que operou a nossa restauração, nos chama a fazer o mesmo com o irmão que tropeçou. O mesmo. A pergunta que o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 1, nos faz, ela é muito direta. Vai aparecer aqui para a gente. Diante da queda de alguém, qual tem sido a sua postura? Você observa de longe e comenta com os outros? Você notou? Aquilo ali tem cor de queda, cheiro de queda, ideia de queda, meu irmão ali tropeçou. Mas você não vai a ele. Você vai ao WhatsApp para conversar com alguém que, assim como você, conhece a ele. E diz: deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se você notou. Diante da queda de alguém, qual tem sido a sua postura? Você julga e se distancia? Você julga porque o tropeço dele choca você? Seja porque ele tropeçou em algo que tenta muito a você, mas você, pela graça divina, até hoje não conseguiu tropeçar. Ou, até o presente momento, você conseguiu esconder de todo mundo. E aí você julga o outro
porque julgar o outro tira o holofote de você. Ou você julga e condena o outro, porque olha e pensa, como ele é capaz de cair nisso? E não percebe que talvez aquele caminho seja um caminho até mais fácil para você, mas que há outros que são tão pesados e difíceis para você. E aí você julga e se distancia. Diante da queda de alguém, qual tem sido a sua postura? Você se aproxima com mansidão para restaurar? Porque essa, queridos, essa é a ética da cruz. A verdadeira maturidade espiritual não se revela na quantidade de versículos bíblicos que você conhece e decora. E olha, é legal memorizar a Bíblia, muito legal. Mas acredite, não é sinônimo de maturidade espiritual para você. Maturidade espiritual não se revela naquela aparência exterior de santidade que a gente mantém. Maturidade espiritual se revela na disposição de amar o irmão caído com a mesma compaixão com que nós fomos amados. A mansidão que Paulo menciona aqui, vocês que são espirituais, restaurem com mansidão, não é fraqueza. Não é fraqueza moral, não é fraqueza de postura, não é você se aproximar daquele que tropeçou, cheio de dedo e cuidado, dizendo, olha, com licença, desculpe-me muito incomodar, mas é que não pude deixar de observar, embora contudo minha observação possa não ter sido precisa. Não, não é fraqueza, não é ausência de firmeza. A mansidão, a palavra grega que Paulo usa aqui é praus, significa força sob domínio, é força controlada pelo Espírito. Essa mansidão é o coração que sabe que se não fosse pela graça de Jesus, nós também estaríamos no chão. E sabe, irmãos, por que isso aqui é sinal de maturidade espiritual? Porque quando uma igreja consegue ser constituída de pessoas que vivem por essa ética da cruz, ela de verdade está crescendo em semelhança com Cristo. Porque você não consegue mais ter uma pronta disposição para desistir da pessoa, porque Deus em Cristo nunca desistiu de você. E aí o seu coração é levado a pensar, se Deus nunca desistiu de mim, a despeito dos incontáveis motivos diários que eu dou a Ele, por que eu vou desistir daquele que tropeçou? Por que eu vou dar de ombros? Por que eu vou fingir que não estou notando a ausência dele? Essa mansidão que nos leva a restaurar alguém é o olhar de quem se lembra das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus me ensina a olhar para o meu irmão, não procurando catar os ciscos do seu olho. Se o fizer, o farei com o objetivo de ajudá-lo para que ele seja restaurado. Porque Jesus me ensina a mover a minha vida em toda e qualquer aproximação daquele que tropeça e falha, lembrando-me dos meus próprios tropeços e falhas. E considerar que a graça que me assiste é a mesma graça que pode erguer o outro. Portanto, queridos, quando nós vemos alguém tropeçar, o Evangelho nos chama a responder com humildade e não com presunção. Quando vemos alguém tropeçar, o Evangelho nos chama a responder com compaixão, não com desprezo. O Evangelho nos chama a responder com um espírito restaurador e não com um dedo acusador. Porque quem vive pela cruz restaura com graça. Quem vive pela cruz não consegue se divorciar da graça que está sobre a sua vida, nem deixá-la de estender a outro. Caminhando aqui para a conclusão, queridos, existe algo profundamente revelador do modo
Ou melhor, existe algo profundamente revelador no modo como nós tratamos a queda dos outros. Profundamente revelador. Diz muito como nós compreendemos o Evangelho. Ou o que do Evangelho nós compreendemos. Diz muito sobre o tipo de fé que nós temos abraçado. O modo como tratamos a queda dos outros fala muito sobre nós. Porque se a nossa espiritualidade cristã nos faz mais prontos para acusar do que para restaurar, talvez ela não esteja ecoando a cruz, mas o farisaísmo. Isso é tão importante que é bom que você leia na tela e que você tatue no teu coração. Se a nossa espiritualidade cristã nos faz mais prontos para acusar do que para restaurar, talvez o que nós chamamos de espiritualidade cristã esteja apenas ecoando o farisaísmo e não a cruz de Cristo. Paulo não escreve esse versículo 1 de Gálatas 6 como uma teoria moral. Ele escreve como uma expressão prática da vida no Espírito. Ah, Roberto, mas o que é vida no Espírito? O que é andar no Espírito? Bem, a Bíblia diz que se você está em Cristo, você se tornou habitação do Espírito. O Espírito de Deus veio habitar em você. E a pergunta é: como somos verdadeiramente cristãos se não somos guiados pelo Espírito? E o que Paulo fala aqui então é uma expressão prática de alguém que é habitado pelo Espírito, portanto guiado por Ele. E a cruz, queridos, sempre a cruz é o ponto de partida. É a cruz que me move na direção do meu irmão que tropeçou. É a cruz que me move na direção da minha irmã que tropeçou. Ela é o meu ponto de partida, mas ela também é o meu ponto de chegada, porque na cruz eu encontro a graça suficiente. Foi lá na cruz que nós fomos restaurados. Estávamos caídos, sujos, espiritualmente falando, fracos, errantes, longe de Deus. E ainda assim o que aconteceu? Fomos acolhidos. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos seus inimigos. Quando ainda éramos indiferentes a Deus, Cristo morreu por nós. A cruz nos confronta? Sim. A cruz nos confronta. Ela nos confronta porque nos lembra que ninguém é justo em si mesmo. E se pudéssemos nos tornar justos pelas nossas próprias obras morais, Cristo não teria de vir e assumir o nosso lugar na cruz. Morrer em virtude dos nossos pecados na cruz. Então, nesse aspecto, sim, a cruz nos confronta. Mas ela também nos consola. E a cruz nos consola porque mostra que a graça é suficiente para todo aquele que crê. Existe graça para você. Existe graça para mim, quando cremos em Cristo e na suficiente obra dele por nós. E então, essa cruz que nos confronta, mas que também nos consola, ela nos transforma. Porque quem foi restaurado por esse amor não pode mais viver como se o outro fosse descartável. Não dá, gente. Não dá. Eu sei que a gente vive nessa cultura que nos tenta convencer a olhar o outro apenas como o outro, o alguém que está na mesma vida, na mesma competição, na mesma jornada, que talvez dispute lugar conosco. O outro que, se eu ocupar-me com ele, eu não vou conseguir ocupar-me da minha própria vida e ela já é pesada e demandante demais. É tendência do espírito humano respondermos a Deus as mesmas palavras que Caim disse a Deus quando perguntado pelo Senhor onde estava o seu irmão, que ele havia matado. E a resposta que ele dá a Deus, você lembra qual é? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E sabe o que nós fazemos muitas vezes, cristãos que somos? Percebemos que Deus, em sua graça, nos visita o coração
e tenta nos lembrar de nomes, rostos, pessoas, gente do caminho conosco. Talvez gente que ficou para trás. E que nós, à semelhança de Caim, matamos. Não fisicamente, mas no coração, é como se ela não vivesse mais. Então a vida dela já não me ocupa, já não me importa. E sabe o que nós respondemos para Deus com essa atitude? Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? O Evangelho nos transforma, porque se fomos restaurados pelo amor de Jesus, não podemos mais viver como se o outro fosse descartável. Por isso, irmãos, essa não é apenas uma exortação ética que Paulo faz. É um chamado à maturidade cristã aqui. É um chamado à maturidade espiritual. É o convite para refletirmos a cruz no modo como tratamos quem tropeça. É a oportunidade de sermos no mundo aquilo que Jesus foi para nós, restauradores. É o chamado para sermos na vida do outro aquilo que Cristo tem sido na nossa vida, restaurador. Talvez hoje a sua resposta ao Evangelho seja dupla. Para alguns, é tempo de reconhecer que tropeçaram. Talvez para alguns aqui nessa manhã seja tempo disso. Reconhecer que você caiu, que você tropeçou, que você viu todo aquele ninho e todo aquele emaranhado de tentação amarrando os seus pés e te levando para o chão. E aí, ao reconhecer a sua queda, hoje é dia de você ouvir novamente que existe graça para recomeçar. Existe graça para começar de novo, sabe por quê? A cruz continua de pé, não com Cristo pendurado nela, porque Ele ressuscitou. A cruz continua de pé e Cristo continua restaurando vidas. Ele continua te chamando. E se é isso que teu coração escuta nessa manhã, não tranque teu coração à voz do Senhor. Não pense que o sabor da lama na tua boca já se tornou algo que você se acostumou tanto, e o seu lugar mesmo então é o chão. E tentar administrar enquanto consegue esse tipo de vida dupla, que só é dupla socialmente, porque no coração ela já está definida, você já escolheu um lado. Mas que pelos filhos, pelos cônjuges, pelo pai, pelos amigos, pela vida social, ainda é importante alguma agenda religiosa. Não dê ouvidos a essa mentira do diabo. Ouça a voz do Senhor dizendo que existe restauração e graça para que você recomece. Para outros, talvez, seja a hora de admitir que tem carregado um espírito crítico, severo, julgador, mau, distante. Um espírito que estranhamente faz você até lá no fundo celebrar quando alguém tropeça. Achar até bom. Guardar dentro do coração um satânico bem feito para ele, bem feito para ela. Se esse é o seu caso, nessa manhã é dia de você ouvir o chamado da cruz, para que você volte a andar com mansidão, como quem foi restaurado pela misericórdia de Cristo. Que você seja um restaurador, um homem, uma mulher compassivo, misericordioso. A igreja, queridos, não é lugar de exibição de virtudes. A igreja não é lugar de exibição de virtudes. A igreja é lugar de restauração de vidas. E se você acha que o seu lugar aqui é mais para desfilar virtudes do que para ter a sua vida transformada e ser alguém que transforma pela graça de Deus a vida de outros, muito provavelmente, eu falo isso com nenhuma alegria, e não desejando que essa seja uma palavra para você, mas muito provavelmente este não é o seu lugar. Porque igreja não é lugar para exibição de virtudes. Da portaria ao púlpito, de quem te dá bom dia e te serve um lanche no bistrô, a quem abre a Bíblia aqui na frente para pregar. Igreja não é lugar de desfile de vaidade espiritual, de prepotência e de arrogância. Igreja é lugar de restauração de vidas. E isso só é possível
quando nos rendemos ao Cristo da cruz. O Cristo que não nos cancelou, palavra da moda, né? Cultura de cancelamento. O Cristo que não nos expôs, mas o Cristo que se entregou por nós. Pergunta para o nosso coração, para que possamos ir embora refletindo nesse domingo. Que tipo de discípulos, não que tipo de discípulos temos sido, mas a partir desse dia e à luz dessa mensagem, que tipo de discípulos seremos agora? Se nós ouvirmos os ecos da cruz, nós seremos restauradores. Nós seremos restauradores. Nós vamos entender que esse chamado de amor e cuidado não é colocado sobre alguns, mas sobre o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é uma comunidade pastoral, onde nós devemos amar uns aos outros, honrar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar os fardos uns dos outros. E se isso não tem acontecido com você, una-se a mim hoje e ore dizendo: Senhor, aquilo que é em mim ainda não combina com o Evangelho e não ecoa a obra da cruz, transforma hoje para a Tua glória. Vamos orar? Nós te bendizemos por Tua palavra, Senhor, e nós te bendizemos pelo incômodo que ela provoca no nosso coração, quando tenta nos mover desse lugar confortável que nos posicionamos e nos chama a movimentar a nossa vida e compreender a nossa história à luz da Tua palavra e sob os efeitos do Evangelho na nossa vida. O que eu te peço então, Senhor, é que o Teu Santo Espírito restaure aquele que se encontra caído. O Senhor sabe o que ninguém sabe. O Senhor sabe aquele que só pode dizer acerca de si mesmo que caiu, que não foi visto, flagrado, percebido, e hoje tenta administrar dentro do coração essa situação tão esquisita. Senhor, que essa manhã não seja uma manhã em que essa pessoa sinta o coração dela esmagado pela condenação ou pela acusação, porque quem faz isso é Satanás, o acusador. Mas que nessa manhã esse irmão, essa irmã, ouçam a Tua suave voz, vejam a Tua mão graciosa estendida e possam ser restaurados, colocados de pé outra vez. E faz de nós também, Senhor, homens e mulheres, discípulos de Cristo, restauradores. Que nos incomode o coração se na nossa história de vida não podemos contabilizar a vida de uma pessoa sequer, que fomos usados como instrumento nas Tuas mãos para comunicar graça, perdão, bondade, amor e restauração. Usa-nos nossa vida, porque enquanto temos vida há tempo de Te glorificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, então, porque sozinhos nós somos incapazes, sozinhos nós somos egoístas mesmos, hipócritas, tendenciosos para o nosso próprio lado, mas quando somos movidos pelo Senhor e quando olhamos para a cruz e vemos os efeitos dela na nossa vida, começamos a manifestar a Tua vida na nossa vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã. Aquele que tropeçou e caiu, para que seja erguido pelo Senhor. E aquele que neste domingo e a partir deste domingo será nas mãos do Senhor um agente de restauração daquele que tropeçou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém.